E chegou sabadão, dia de resumão, principais notícias, alguns rumores do mercado de hardware PC Gamer, onde eu trago para vocês então há muitos anos essa atualização, descrição de todos os tópicos. Fiquem à vontade para dar uma olhadinha aqui e ir navegando pelo resumão, porém recomendo que fiquem até o final, assistam todas as notícias para se manter bem informados acerca do mercado de hardware. Rapidamente uma propaganda e começamos com o nosso resumão. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. A FMF, via driver nas RX 6000. Até o presente momento a gente só tinha nas RX 7000, era um dos diferenciais que elas tinham via software, né? E agora também foi lançado um driver preview, um driver que ainda não é final, para que a gente ligue o gerador de quadros via driver em placas como 6600, 6750 XT, enfim. Explicando rapidamente para vocês, pessoal, o que é o AFMF, é o AMD Fluid Motion Frames. Basicamente é o gerador de quadros, assim como a NVIDIA tem o DLSS 3. Porém, esse recurso funciona via driver. Então você não precisa ter uma implementação nativa no jogo. E aí, claro que tem alguns pormenores, por exemplo, eu não consigo usar softwares de monitoramento comuns como Afterburner para poder ver esse aumento, porque ele é um aumento feito fora da engine do jogo. Isso deve ser corrigido no futuro. E a tecnologia não está exatamente 100%, tem uns problemas aí entre cutscenes, às vezes a performance desaparece e volta de novo, né? Mas é um driver preview. O que acontece? Inicialmente, isso aqui estava previsto só para vir para a série 7000 mesmo, mas a AMD trouxe para a série 6000. Então você pode, nesse momento, baixar o driver preview e testar em qualquer jogo DirectX 11 ou DirectX 12. Aí tem uma lista que a AMD disponibiliza aqui. Por exemplo, Plague Tale, Hitman, Starfield, Resident Evil 4, que são jogos que você entrou no game e ativou o recurso via driver, como eu explico num vídeo recente no canal, já vai funcionar. Mas em outros jogos funciona, basta você ir manualmente no driver, quando você entra, você aperta ali, acho que Alt Z, Alt R, não lembro agora, e aí você vai lá manualmente no perfil do jogo e ativa o Fluid Motion Frames, o FMF, tá? Para placas RX 6000 e 7000. Nesse caso, pessoal, ao contrário do FSR3 completo, que não é só o gerador de quadros, ele também tem o upscale melhorado, tá? O FSR3 a AMD liberou para todas as placas, né? Então, uma RTX 2060, as Intel Arc, enfim. Agora, esse recurso, que é o gerador de quadros via driver, ele só funciona em AMD, porque você tem que usar o driver da AMD. Então, uma placa NVIDIA, uma placa Intel não vai funcionar. Embora já estão se discutindo por aí que é possível usar esse recurso ali em sistemas open source ou coisa do tipo para trazer para a NVIDIA, tá? Usando uma SDK provavelmente. Então precisamos aguardar. Por hora a notícia que nós temos é exatamente essa daqui, tá? Pessoal, A580, um ano de anúncio e nada dessa placa chegar ao mercado, aparentemente chegou. Já tem pessoas que já tem aqui em mãos a ARC A580, que era uma plaquinha inicialmente focada para concorrer contra RX 6600, enquanto que a A750 ali ela ficava no nível um pouco acima, e a A770 chega a bater na 3060, mas essa placa ficou um ano parada e acabou perdendo time. Hoje, as próprias placas da ARC A750 e 770 são bem mais baratas. Então essa placa ela acaba ficando num limbo ali meio esquisito, cara. Tem que ver como é que vai estar o preço dela, tá? A gente vê aqui, por exemplo, no Japão, ela custando cerca de 30% menos que a versão A750 e apareceu aqui em alguns varejistas dos Estados Unidos por $209. Então você vê, a própria A770 você acha às vezes por 240, 250, que é uma placa bem mais rápida que essa daqui. E a A750, que também é mais rápida,
você acaba achando às vezes nesse preço daqui, tá vendo aqui, ó? Na Newegg ela tá aparecendo por 219, então essa placa ela tem que cair abaixo dos $200, talvez uns 180, 170, e pode ser sim uma opção interessante, porque se ela custasse ali $180, 170, ela teria mais barata que a RX 6600. Imagina 6600 hoje custando R$1.200, imagina essa placa entrando por R$700, R$800. Talvez seria uma aposta, tá? Embora tenha sendo difícil encontrar pessoas que tenham placas ARC, cara. E aí, alguém tem placa ARC para me dizer como é que tá o feedback? Há muitos resumões eu pergunto isso. E agora, o que eu fiz? Bom, já que não tem ninguém testando o ARC, bora comprar uma Intel ARC. Comprei aqui, pessoal. ARC A770. Deixa eu fazer um spoiler aqui. Olha aí, ó. Modelo das ROG Phantom Gaming, cara. Só tem duas lojas que vendem aqui, pelo que eu vi, que é a Kabum e a Pichau. Peguei na Kabum, tá? Então em breve a gente vai fazer aqui o unboxing. Primeiras impressões, vou ver como é que tá essa belezura aqui, tá? Beleza, vamos voltar aqui para o nosso resumão, então. Aqui nós temos algumas fotos do modelo da Challenger, das ROG, inclusive a mesma fabricante essa que eu comprei aqui, e o modelo da Sparco, tá? Então basicamente apenas foco nas imagens. A gente vê que a linha 5 era justamente intermediária entre o 3 e o 7, só que só veio a 3 e veio as duas 7, enquanto que a 5 demorou um ano e agora entra numa situação complicada que ela vai ter que entrar barata para justificar a venda, até porque a Intel tem problemas com drivers, tá? Aqui nós temos a A310, que é aquela de entradinha, tipo Core i3, né? A3, né? Vocês veem que tem relação aí. Essa plaquinha inicialmente ela era pensada para o mercado OEM, então aquelas maquininhas que saem já pré-montadas de extremo baixo custo, com certeza não é algo focado em jogos, tá? Porque o negócio realmente é muito lento, cara. Essa plaquinha ela vai perder para placas muito antigas. E aqui você vê a marca Sparco, que entrou recentemente de novo no mercado de placa de vídeo e decidiu trazer isso para venda no varejo nos Estados Unidos. Então isso não tinha acontecido até então, tá? O preço dela aqui tá $109. Então você vê, pô, é uma plaquinha, até que é baratinha. Imagina essa plaquinha aqui por R$500, no Brasil 400. Qual que seria o diferencial dela, cara? Pô, é uma plaquinha de 4 GB, só tem 6 XZ cores, né? O diferencial seria o suporte AV1, tá? Então para quem precisa obrigatoriamente do AV1, talvez seja um dos hardwares mais baratos para você estar comprando uma plaquinha dedicada para fazer um upgrade no caso de precisar usar o AV1, tá? E aí, se um dia eu tiver a oportunidade de pegar essa plaquinha aqui, eu trago para vocês os testes para ver se ela tá rodando aí pelo menos um CS2, será? Não sei, cara. Bom, vamos lá, vamos falar sobre APUs 7000G. Aleluia, cara. Finalmente a gente deve ter essas APUs. Já faz muito tempo que a AMD lançou APUs como 5600G e 5700G. Se vocês não se lembram, são APUs que hoje ainda são muito comuns pelas pessoas. Elas usam a arquitetura moderna de CPUs em 3, só que com a mesma arquitetura velha das GPUs GCN, lá da 580, cara. E aí, a AMD lançou nos Ryzen 7000, basicamente todos os CPUs são APUs, né? Eles têm gráfico integrado e gráfico RDNA2, só que com 2 unidades de computação, que faz com que você até rode alguns joguinhos, mas não chega nem a bater a 5600G, por exemplo, tá? Agora, uma APU mesmo, 7000G ali, com muitos núcleos, cara, pode ter o potencial de desbancar a placa dedicada dessas mais de entradinhas aí. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos uma lista dos AGESA e o que eles afetam. A AGESA é aquele microcódigo da AMD, tá? Lançada junto na atualização de BIOS. E a AMD lançou recentemente o Combo AM5P 1.0.8, que traz o suporte para APU Phoenix de desktop. Isso daqui sugere que a gente vai ter justamente o gráfico integrado. E aí as fabricantes de placas, por exemplo, aqui na Asus, uma B650 já está com o update liberado. Você já pode atualizar. Lógico que o CPU não foi lançado ainda, mas a BIOS está aqui, o AGESA está aqui, significa, cara, que o lançamento pode estar eminente, tá? O que a gente espera aqui, se vier uma Phoenix parecida com o que já veio, porque isso aqui já foi lançado, só que para mini PC, para notebook, enfim, não veio para desktop. Se vier, deve ser o CPU de 8 núcleos e com 12 unidades de computação. Cara,
Para você ter ideia, salvo engano, o Series S ele vai ter 20 ou 21 unidades de computação. Cara, a performance até, lógico, tem outras questões, ali a banda de memória é maior, mas enfim. Só para você ter uma ideia de comparação do quão poderosa poderia ser uma APU dessa, cara. E já tem testes, inclusive, aí na internet do desempenho em notebooks dessa APU, tá? Bom, aqui nós temos então quedas de preço, cara. Isso é uma coisa muito bem-vinda. A gente tem percebido que aqui no Brasil também tem acontecido coisas parecidas com placas como a 4070, que você já acha com mais facilidade 3700, 3800. A 7800 XT, esses dias mesmo na Terabyte, tinha por R$ 3.300 uma 7800 XT. E a 7700 XT estava aparecendo por R$ 3.099, acho que inclusive até tem essa placa ainda aqui, ó. É essa daqui, ó. Ah, não, ela acabou o preço, ela estava 3.059, acho que tem um outro modelo que está 3.100 e pouquinho. Então você vê, essas placas já estão caindo de preço, tá? E aqui ocorre que teve uma promoção lá na Newegg, onde a 4070 baixou $100, cara. Ela foi para 499, que é o preço de lançamento da 7800 XT. E a 7800 XT caiu $50, 449, que é o preço de lançamento da 7700 XT. Isso é muito interessante. Imagina a 4070 aqui custando por volta aí, vamos lá, 3.400, 3.300 e a 7800 XT 3.000. Cara, é um precinho legal, né, cara? Teve uma reduçãozinha lá e agora a gente tem que aguardar se de repente coisas parecidas com essa vão vir para o mercado brasileiro, tá certo? Aqui nós vemos a PowerColor 7900 XTX Red Devil caindo $130. Observe que o preço de lançamento é 999. Só como essa placa ela é uma flagship do modelo da PowerColor, é o melhor que tem, eles cobram um pouquinho a mais nela. Então ela foi para 899, que é o preço da XT. Então olha, vocês estão vendo que as XTX estão no preço da XT. E a XT caíram $180 em relação ao preço original, mas em relação ao MSRP cerca de $80, tá? Então você vê, é algo interessante, cara. Isso reforça a competição, estimula que a Nvidia vá lá e lance uma 4070 Super, sei lá, alguma coisa assim, para posicionar uma placa que, acho que até eu falei errado o nome, seria 4070 Ti Super, nome bizarro, né? Seria uma placa que iria encaixar entre a 4070 Ti e a 4080, que tem um espaço gigantesco ali entre as duas placas, tá? Bom, aqui nós temos também descontos em processadores, ali os Alder Lake 12ª geração. É normal que esses CPUs tenham ofertas, porque já é 12ª, já estamos na 13ª e daqui a alguns dias, semanas, teremos a 14ª geração e os revisores já devem estar até com os CPUs em mãos, já fingindo que não sabe de nada, tá? Então você vê que o 12900K de 429 para 339, que é uma boa redução, cara, o 12900K, ele tem o nível de desempenho do i7 aí, aproximadamente, do 13700K, tá? Claro que tem umas melhoriazinhas internas a mais, tudo, mas você vê, esse tipo de redução pode estimular a pessoa que às vezes não queria comprar um CPU agora, fazer um upgrade, tá? Por enquanto lá fora, a gente vê se vai acontecer coisas parecidas com isso aqui no mercado brasileiro. Pessoal, e falando em preços, olha que interessante esse monitor aqui da Cooler Master na Terabyte Shop, cara, monitor Quad HD, já chama atenção por ser Quad HD, hein, cara, a segunda resolução que mais cresce na Steam. E aqui você tem ele em 100 Hz, então você vê, pô, não é um painelzinho comum, cara, é um painelzinho interessante, de uma marca grande, tá? 27 polegadas, 1.259. Olha, não está tão ruim, cara, o preço está interessante para esse calibre de monitor. Claro, a gente encontra muitos monitores 144 por menos de 1.700, 800, de marcas white label, marcas remarcadas. Aqui é uma marca grande, então te passa uma confiança a mais, tá? E eu também destaco para vocês, pessoal, uma placa-mãe da Pichau aqui na Amazon, que é a A520 MPX Danuri. Essas placas são remarcações de marcas chinesas como o Sou e o Maxam, bem conhecido pelas pessoas, né? O diferencial aqui na Amazon é o preço parcelado, que é exatamente o mesmo preço do à vista, tá? Frete grátis também é outro excelente diferencial. Então é uma plaquinha que você, de repente, queira colocar em um 5600, um 5700X aí, cara, a plaquinha básica, mas vai dar conta para você montar um primeiro PCzinho, e o parcelamento de 7 vezes sem juros realmente tá muito interessante, tá? Bom, voltando aqui agora a falar sobre impostos de importação. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o AliExpress, né?
caso vocês queiram ver, tá aparecendo aqui no canto. E isso daqui, pessoal, pipocou durante a semana. E governo zero imposto de importação. Putz, cara, show de bola, vou poder importar minha placa de vídeo. É claro que as matérias tendem a dar uma clickbaitada nas pessoas, mas o fato é que teve sim algumas reduções, algumas isenções de impostos para produtos de informática, mas são produtos específicos. Por exemplo, aqui, ó, guias frontais de papéis, suportes de rodízios dentados, reservatório intermediário de tinta. Aí você vê, placas de circuito impresso. Opa, deu uma, né, ficou um pouco mais aberto ali, né? Aqui nesse caso, eu conversei com um amigo meu que é importador e ele me respondeu da seguinte forma, olha, eu acho que pega mouse, teclado, placa-mãe, mas estou aguardando, ele está conversando com o fiscal e com o contador dele. Então aqui talvez a gente tenha uma possibilidade, mas tem que ser estudada casa a casa, depende também do fiscal na hora lá, tá? Então por hora, pessoal, não temos nada concreto sobre reduções de impostos aqui no Brasil acerca desses produtos, tá? Precisa ser melhor definido isso daqui. Entre outras coisas que vocês podem ver que são bem específicas, como testadores elétricos funcionais, enfim. Então, seguimos aqui para a nossa próxima notícia. 4090 e 4070, aliás, 4090 e 4080 dando uma sumida lá no mercado do Japão, cara. O que tá rolando? Como vocês sabem, pessoal, em países assim, geralmente o preço do hardware é um pouco mais acessível. Então, as pessoas conseguem comprar um hardware com uma maior facilidade em relação a países como o Brasil. E aí estava acontecendo lá no Japão a seguinte questão. Quando o usuário ia querer comprar uma placa de vídeo NVIDIA, ele ia ou na 4090, pô, vou chutar o pau da barraca, não à toa, é a placa que tem o maior saldo geracional de todas as séries agora, de todas as categorias nas placas 40, expliquei sobre isso num vídeo aqui no canal. Ou o cara evitava a 4080 e ia para uma 4070 Ti. O que acontece? Como o interesse estava caindo pela 4080, o estoque dela estava diminuindo, as próprias lojas estavam parando de pegar para expor, porque as pessoas estavam preferindo pegar outras duas placas. E aí a 4080 potencialmente poderia ficar mais cara por isso, e a 4090 acabando sumindo em algum momento do mercado. Então você via aqui algumas lojas reportando isso, que algumas 4090 já estavam indisponíveis e o preço mais baixo, que seria o MSRP dela aqui de 250 mil ienes, já estava com dificuldade de aparecer. Então tipo aquelas placas $1.600, aí você tem aqueles modelos diferenciados, mas as de 1.600 seriam os modelos um pouco mais simples, que estavam com um pouco de dificuldade para aparecer, tá? É um mercado bem específico. E quando eu fui rolando nos comentários, eu vi aqui uma pessoa falando assim, ó, eu fui na cidade aqui de Nagoya, né, e em duas lojas eu encontrei a 4090 precificada nos 244 mil ienes, ou seja, o preço MSRP. Então você vê, ele está falando que encontrou com certa facilidade, não teve dificuldade aqui para encontrar essas placas como a notícia nos passou. Bom, aqui nós temos então a questão da Microsoft. Como vocês já sabem, há muito tempo você pode ativar o Windows 10, o Windows 11, usando uma chave do Windows 7 e do Windows 8, por exemplo. Mesmo aquela chave, eu tenho num PCzinho antigo, comprei um notebook, lá tem um serial que eu não estou usando. O cara pegava aquele serial e ativava mesmo uma nova máquina usando ali perfeitamente, cara. Ativação legal, tudo certinho, ativava máquinas com Windows 10 e 11, né? Ocorre que a Microsoft não vai deixar mais isso acontecer, tá? Isso foi noticiado por eles mesmo aqui, aonde você, claro, quem já fez essa ativação vai continuar usando sem problemas. Isso aqui seria para novas ativações. Então, para utilizar o Windows 10 ou Windows 11, digamos que legalizado, você precisaria realmente comprar a chave de ativação e não utilizar uma chave do Windows 8 ou Windows 7 como você fazia antes, tá? A versão beta do Windows 11 já traz o bloqueio de chaves antigas, tá? Então, agora é questão de tempo para vir para a versão final do Windows 11 que as pessoas utilizam. Pessoal, lembra do Cable Mod, aquele adaptador de ângulo para você evitar ter que dobrar o cabo daqueles 12 mais 4 pinos, que deu aquele monte de problema nas placas da NVIDIA? Vocês se recordam disso, né?
Ocorre que o negócio que foi feito para resolver também deu problema. O adaptador começou a derreter e ficam essas coisas bizarras ali. Então os fabricantes daquele consórcio do PC e SIG desenvolveram um novo padrão, que agora eu não vou lembrar o nome, acho que era aqui ó, 12V2X6, cara, é uns nomes bem doidos. Desenvolveram esse novo padrão, que o Mod veio aqui e falou assim, bom, vamos desenvolver então um adaptador de ângulo baseado no novo padrão para evitar problemas. E disseram assim, olha, quem comprar vai ganhar aqui um descontinho de $40. Quem já comprou a versão anterior e provar que comprou a anterior, desconto de $40. Inclusive, até fabricantes de placas de vídeo estavam rejeitando RMA se você estivesse usando um desses adaptadores aqui, então ainda tem um certo risco. O que acontece, pessoal? Basicamente, o que eles fazem? Esse aqui era o adaptador anterior. O novo, observa que os pinos que passam a conexão de 12 volts ali, eles foram ampliados, tá? Então eles fazem um contato mais firme com a parte que passa energia. E os conectores de Sense, que são aqueles conectores que identificam qual é a placa de vídeo conectada e quanto ela precisa de energia, eles foram recuados em 1.5 milímetros. Por quê? Se você encaixar mal encaixado o cabo, os conectores Sense não serão firmemente encaixados, então ele vai passar pouca energia para a placa, consequentemente vai evitar os problemas. É uma solução bem simples e o CableMod está se adaptando a isso, tá? Aqui nós temos a OpenAI, inteligência artificial, que é a empresa por trás do ChatGPT e do GPT-4, que está explorando a possibilidade de criar os seus próprios chips, ao invés de simplesmente comprar de empresas como NVIDIA, AMD. Tem se falado agora da AMD recentemente no mercado de inteligência artificial. Lembrando que a NVIDIA já domina esse mercado, cara. O mercado começou há pouco tempo e a NVIDIA lá, 80% do mercado de chips para inteligência artificial. Eles falam aqui que cada interação com o ChatGPT custa aproximadamente 4 centavos de dólar. Então, quando eles eventualmente desenvolvem os seus próprios chips ou, enfim, tiram um intermediário do caminho, potencialmente eles iriam economizar. Agora, se eles vão ter a performance, o know-how que empresas como a NVIDIA têm em fornecer, aí a questão já é diferente, precisamos avaliar com calma. Aqui nós temos um SSD geração 5 para o PlayStation 5, até combina o número, mas no caso ali o PlayStation 5, salvo engano, ele só suportava SSD Gen 4. Lucas, então por que lançaram o SSD PCIe 5.0 para um videogame que só suporta o Gen 4? Na verdade, não é só a performance sequencial que se beneficia, mas a performance aleatória, que acaba sendo maior nesse tipo de dispositivo. Isso pode beneficiar a performance em algum nível. Basicamente, é um SSD disponível nas versões de 1 e 2 terabytes, que grava e lê até 10.000 megabytes por segundo. Provavelmente, na performance sequencial, não deve pegar esse valor máximo, por conta da limitação do barramento do console. Se eu estiver enganado, se ele suportar o Gen 5, me digam, mas como ele foi lançado alguns anos atrás, na época não tinha essa tecnologia ainda, tá? Nem nos PCs, que normalmente está mais avançado, tá? Então, aqui nós temos essa marca lançando esse dispositivo para o Play 5. Aqui nós temos a AlphaCool lançando novas fãs com uma promessa bem interessante. A AlphaCool, inclusive, que é a marca aqui do Waterblock da minha placa de vídeo. Eles estão falando que eles estão lançando uma fan extremamente poderosa, ao mesmo tempo silenciosa, com tecnologia, conforme você pode ver aqui, ó, que o frame externo ele pode ser completamente desacoplado dos componentes internos, e isso potencialmente iria absorver vibrações, aumentar a performance e reduzir o ruído. Caramba, cara. Aqui, para vocês terem ideia, eles falam que a versão Stealth Metal vai ter até 2.000 RPM, ok, 76 CFM, ok, 24 decibéis, ô louco, cara, silenciosa, 3.88 mm H2O também é uma pressão estática muito forte, cara. Você vê aqui uma outra de 3.000 RPM, 40 decibéis, aí realmente aumentou um pouquinho, mas cara, pressão estática de 6.22, 116 CFM. Agora, a questão agora é, assim, lógico que a marca é muito grande, mas um reviewzinho completo aí de um canal como Gamer Nexus, que se especializou em fãs, né? O Igor Slab também,
aí diria o quão boas são essas fãs na realidade, tá? Bom, aqui nós temos a HyperX anunciando alguns dispositivos novos, por exemplo, a sua primeira webcam, que é a HyperX Vision S. Lembro vocês que a HyperX não pertence mais a Kingston. Ela era uma marca gamer da Kingston, por assim dizer, agora ela pertence à HP, tá? E enquanto que a Kingston seguiu individual lá. Então, aqui nós temos essa webcam, que é uma webcam com sensor de 8 megapixels, que grava em 4K, tem um ângulo de visão de 90 graus e um sistema de autofocus. Eles também lançaram aqui um mixer para streamers, para você controlar as suas saídas de áudio, e um tripé aqui, tanto para câmera quanto para microfone. O preço dela, pessoal, ela foi anunciada por $199. Com quem que ela entra concorrendo nesse mercado? Por exemplo, com a Logitech Brio 4K, que é a webcam que eu estou usando para fazer esse resumão. Ela é uma webcam que custa $164, ela é uma webcam mais barata, ela vai ter uma concorrente de peso aqui. E acima do preço dela tem a Facecam Pro, que é hoje considerada a melhor webcam do mundo, que grava em 4K 60. E ela é barata para gravar em 4K 60, tá? Então tem dois concorrentes extremamente grandes no mercado, e a gente vai ver agora como é que vai ficar essa disputa. Aqui nós temos a Asus anunciando um novo monitor TN. Você, pô, TN, Lucas? Na verdade eles falam que é um Esports TN. Confesso para vocês que eu não sei a diferença, procurei no Google e não encontrei muita coisa, cara. Então eles chamam de ETN. É um monitor de 540 Hz que hoje, pelo que eu me lembro, tinha um de 500 Hz. Esse aqui seria o monitor mais rápido do mercado, cara. 540 Hz, tá? Então a gente vê aqui um Swift Pro PG24. Olha, conhecendo a ASUS, conhecendo esses suítes, não deve ser um painel ruim, cara. Deve ser um painel realmente diferenciado. Eles falam ali que tem um HDR, enfim, na parte de especificações de áudio, com um áudio aparentemente bem completinho. E até na parte de trás tem um sisteminha para você virar aqui e encaixar sua webcam ou alguma outra coisa que você queira colocar em cima do monitor. Então, aparentemente nós temos um novo monitor para você perder a 540 FPS no CS2, assim como eu. Galera, a Intel lançou um novo driver. E sempre que a Intel lança um novo driver, a gente vê aqueles ganhos de performance absurdos, né? A gente vê aqui, ó, Forza Motorsport, 19%. Caramba! A gente vê aqui, ó, Resident Evil 4, já foi lançado há alguns meses atrás, 27%. A gente vê aqui, ó, Last of Us, 12%. Só que são jogos em DirectX 12, mas tem jogos de DirectX 11 que é mais bizarro ainda. Só um detalhe, os problemas com Starfield continuam. Os jogos em DX11, cara, chegam a 119%, dobrou o FPS, cara. Imagina você está rodando a 60 e passa a rodar a 130 FPS. É esse o nível do salto que teve. Então você vê que o driver tá ruim, cara. Olha o quanto você tá não aproveitando a sua placa, cara. E agora eu, como um reconhecido beta tester, vou começar a testar essa belezura aqui, cara. Vamos ver como é que vai rolar, tá? Então, tem jogos aqui, você vê, ó, o Call of Duty Modern Warfare, 90% de ganho. Tem jogos com 42, 88 aqui, ó, Black Ops 3, 37% no Payday, enfim, então os ganhos bem fortes aqui, cara. O quanto ainda falta otimizar esse driver, cara? Será que ainda falta uns 100% ainda? Cara, 100%, bizarro, cara. Vamos lá, aqui nós temos então uma atualização do Windows, a KB503031.0, que está quebrando o driver da AMD. Sabe quando você vai lá no drive e personaliza suas coisas? Aparentemente essa atualização estava reiniciando as suas configurações no momento do reboot do sistema, que é uma coisa muito chata. O bug aparentemente vai ser resolvido ou via drive da AMD ou por um novo patch da Microsoft. Então fique ciente, se você é aquele cara que gosta de configurar a fundo, talvez você perca a sua configuração, tá? Aqui nós temos então, pessoal, supostamente uma nova lei. Lembra da lei de Moore ali, que os componentes iriam diminuindo, a performance seria aumentando? Hoje os fabricantes alguns falam que a lei de Moore já não existe mais, porque já chegaram no limite para ficar reduzindo essas coisas, né? E citam que hoje, para você criar um novo chip, é preciso muita criatividade, tá? E materiais bem avançados também.
Aí eles estão criando aqui uma nova lei, que seria a lei de Huang, que seria do Jensen Huang, do CEO da NVIDIA, falando de inteligência artificial. Porque se você for ver aqui, o avanço em 10 anos foi de 1000 vezes. Bizarro, né, cara? Olha quanto saiu aqui, ó, do FP32 FMA para o H100, né? Então realmente subiu muito. Eles até citam aqui, pô, realmente, mas aqui a litografia era 28 nanômetros, aqui agora a litografia é 5, 4 nanômetros, né? E isso influenciou, eles falam que realmente influenciou aqui na casa dos 250%, mas não é tudo. Então, por trás de toda a tecnologia existe muito mais criatividade do que só o avanço tecnológico a nível de hardware. Por isso que eles falam que a lei de Moore, ela até acontece, mas não é só ir lá e reduzir o transistor e tudo acontece, porque já está encontrando dificuldade para isso acontecer. E ainda falando sobre as NVIDIA, elas lançaram as RTX 5000, mas calma pessoal, não são as placas para jogos, tá? São as, é lógico que você vê muita notícia que os caras, RTX 5000, você já, putz, lançaram, cara, aí você vai ver, não é bem assim, né? Então aqui você vê, são placas para servidores, são placas para inteligência artificial, coisas desse tipo, tá? E elas são Ada Lovelace, tá? Apesar de ter esse nome 5000, não são uma Blackwell ou outra arquitetura do futuro, tá? E aqui você até, o nome fica meio confuso porque RTX 5000, né? Já tinha umas outras placas aí, 4500. Na verdade aqui, pessoal, já existia aqui a 6000, a 4500, a 4000. O lançamento hoje é 5000. Que tem aqui 32 GB de memória ECC, que é a memória com correção de erro, tá? Lançada por $4.000. São placas muito fortes, até se parecem com especificações em relação às placas gamers, mas tem os seus diferenciais para o mercado de servidores e inteligência artificial, workstations mais poderosas que dependem disso daqui, tá? Aqui nós temos a ASUS tomando o controle do Intel NUC, lembra aqueles NUCzinhos, aqueles PCs compactos, o Intel Next Unit of Computing, né? Agora a ASUS vai assumir o controle disso, houve ali uma negociação, uma parceria com a Intel, e os NUCs agora pertencem à ASUS, então eles vão dar prosseguimento às vendas de NUCs atuais e os futuros NUCs com o avanço de tecnologia. Então eles, aqui no caso, os Callhead da ASUS, fala que está muito interessado nessa colaboração, acredita que eles possam acelerar os futuros mini PCs, agora ASUS NUC, ou ASUS Intel NUC, por assim dizer, né? Aqui nós temos a V-Color lançando memórias com DDR5 com times mais baixos. Sempre que a gente falava de DDR5, pô, Lucas, mas DDR5 série 40, 38, né, cara? Mas aqui, ó, 5600 ou 5800 CL26. Mas será que realmente isso aqui é mais rápido? Será que uma memória como essa aqui, que em breve vai ter review no canal, ó, uma de 8000 MHz, que é CL38, será que essa aqui não é melhor? Por ter uma frequência bem maior? Aí, cara, eu vi uma tabela aqui, olha a tabela que o maluco fez, meu. Esse cara não tem vida. Ele desenvolveu aqui como se fossem uns tiers de memória, onde as vermelhas são as mais ruinzinhas, baseado aqui no CCT, que é o Clock Cycle Time. Ele faz uma conta com o CL, o TRCD, TRP, TRAS e o Command Rate. Então, conforme vai ficando mais azulzinha a cor, seriam as melhores memórias, e vermelhas as piores memórias. Aí se você pega aqui, ó, 5800 no CL30, CL26, ela estaria mais ou menos essa linha aqui, ó, nessa linha do meio, no corte do meio aqui, tá? Em 10 nanosegundos. E se você pega uma, sei lá, uma 8000 MHz CL30, ela fica mais ou menos no mesmo nível, até um pouquinho acima. Então você vê que várias memórias acabam tendo uma configuração parecida, por mais que às vezes a frequência é menor. Você pega aqui uma DDR4, uma coisa assim, 3200, um CL, sei lá, um CL14, CL15, 16, acaba tendo às vezes uma performance similar. Claro que o DDR5 é mais complexo, tem outras vantagens ali, isso aqui é uma tabela apenas teórica, tá? Bom, a gente tem divulgado bastante as 6600 da ASRock aqui no Brasil, Challenger, só que aquele modelo preto. Agora a ASRock está
lançando a versão branca, tá? Então para quem não tinha visto ainda esse modelinho, tá chegando agora, em breve talvez chegue no mercado brasileiro. Achei a plaquinha bonita, cara, confesso para vocês. Observa que o PCB em si da 6600 é minúsculo, mas o cooler é gigante. Quando a pessoa fala assim, ah, Dual Fan, não é, cara, olha o tamanho dessa Dual Fan. Essa Dual Fan tem 28 centímetros, meu amigo, ela é gigantesca e agora tem a versão branca dela. Temos aqui, pessoal, a 4060 com SSD embutido, um slot M2 embutido. Foi registrado no EEC, aquele órgão da Eurásia, que acaba indicando justamente o lançamento iminente. Qual que é a ideia dessa placa? Expliquei no outro resumão para vocês. Essa aqui é uma 4060 que não aproveita todo o PCI Express. Você sabe que ela é uma placa X8, mas o slot permite até quanto? X16. Já que tem lanes sobrando no slot, por que não colocar um SSD para aproveitar disso? Pô, a ideia é fantástica, cara. Eu vou aproveitar um slot PCI Express que está subutilizado para colocar um SSD. O que eles fizeram? Eles furaram o PCB, tá vendo que tem um corte no PCB, então eles encaixam por trás, para não precisar desmontar a placa, você só vem e encaixa. E aí, como ele está com a parte dos componentes virada para cima, você vai aproveitar o cooler da placa de vídeo para dissipar o calor do SSD. É uma ideia muito boa. Aqui eles testaram, inclusive chegando aqui a 7 GB por segundo, uma versão Gen 5 do SSD, tá bom? Bom, aqui nós temos um usuário que comprou ali uma placa no AliExpress, uma 5090 Ti claramente falsificada. Não se sabe se ele tomou golpe, enfim, de onde que apareceu essa placa. Mas você viu, ó, placa usa DLSS 4, pô, nem lançou ainda, cara. 5090 Ti, a Nvidia nem tá lançando placa TI desse calibre, cara. Você vê a 4090 parou ali. Você vê que a grafia tá estranha. Claro que essa placa não existe, cara. Seria muito inocência do cara. Falou, pô, vou me dar bem, vou comprar uma 5090 Ti que ninguém tem. Provavelmente ele comprou isso aqui baratinho, só a caixa, ou ele mesmo trollou e fez isso daqui. Aqui nós temos a pesquisa de hardware mensal da Steam, aonde mostra que a 3060 vem aumentando mês a mês a sua participação, dando uma oscilada, mas no mês de setembro ela assumiu o posto de top 1 placa de vídeo mais usada na Steam, passando a 1650, que veio perdendo ali desde junho. Ela vem caindo e quem vem assumir no seu lugar a 3060 e placas como 1060 ou 2060, enfim. Você vê que a Nvidia domina completamente aqui, cara. As top 10 placas são Nvidia mais usadas, certo? Aqui nós temos, pessoal, no campo dos rumores, vazamentos, né, coisas que não foram confirmadas, que eventualmente acabam se confirmando sim, a 3050 de 6 GB em 2024 seria uma placa justamente para competir contra quem? Contra a A580 e talvez ali contra a 6600, que está caindo bem de preço, né? Aqui nós temos uma plaquinha, então eu queria ter um TGP de 700 watts e componentes mais básicos para que pudesse baratear a placa. Aqui nós vemos então esse vazamento do WCCF Tech que fala. Aqui nós teremos então uma placa que teria um clock reduzido. Em termos de especificações, observa que ela teria uma quantidade de componentes boom mais baratos. Boom é o kit básico, que é GPU, memória, VRM. E isso faria com que o PCB seria de low cost, ou seja, seria um PCB mais barato. Isso faria com que a placa no geral fosse mais básica. 6 GB de VRAM implicaria que você teria um barramento de 96 bits e todas essas reduções traria a placa então com 70 watts. A quantidade de CUDA cores ainda é incerta, os clocks cairiam e seria uma plaquinha de entrada não para substituir a 3050 de 8 GB, mas para ficar uma posição abaixo dela. Aqui nós temos, pessoal, o lançamento dos Ryzen Threadripper 7000 e sim, pessoal, são chamados ainda de Ryzen Threadripper, pelo menos era assim chamado na geração passada, né, os Ryzen 5000, os Threadripper da geração 5000. Então você vê aqui CPUs que potencialmente vão chegar no dia 19 de outubro, segundo vazamentos do WCCF Tech, que costumam acertar bastante as coisas ultimamente. Então você vê que os CPUs como 7995WX vão chegar até 96 núcleos. Claro que não é socket M5, sim um socket diferenciado, maior, porque o CPU é gigantesco, cara. Consome 350 watts, mas também olha a quantidade de núcleos que ele oferece. Cara, DDR5, PC 5.0, várias vantagens que devem chegar em breve pra gente. Aqui nós temos então
uma placa-mãe da Asus vazada, ainda não lançada, que é uma Z790 Apex Encore. Eu já testei uma Apex no passado, esse tipo de placa voltada para overclock. Você vê que chama atenção o fato dela só ter 2 slots de memória, porque o foco não é você usar um monte de memória, sim usar o mínimo de memória possível. Tem até uns slotzinho extra aqui para você colocar SSD do lado. Então você vê que esse aqui é o novo design, é uma placa que ainda não foi lançada. Inclusive essas placas Apex normalmente bate recorde, ó. Já bateram o recorde do i9 a 9 GHz, DDR5 a 11.2 GHz, enfim. Vazaram essa placa, custando aqui 839 euros, é um valorzinho salgado nessa placa, quase 1.000 euros numa placa-mãe, né? Vamos aguardar as novidades. A Intel fez aqui um teaser sem querer, ou por querer, não sei, lá no Japão. Aqui, claro, eu não estou entendendo muita coisa, mas estamos falando, cara, 24 núcleos é o i9, 20 núcleos é o i7 e 14 núcleos é o i5. Então eles vazaram, e outros reviews já vazaram as caixas dos CPUs. Tem como falar que isso aqui é rumor? Não tem, cara, tá tudo vazado. Então não tem como, isso aqui já tá tudo vazado, né? O que a gente já sabe até agora é que o i7 vai ter incremento de núcleos. Ele vai sair ali dos 16 para 20, 4 núcleos a mais, enquanto que os outros iriam manter a quantidade atual, onde o 14400 teria 10, um 14600 14 e o i9 máximo ali com 24 núcleos só teria aumento de clock nesse caso, tá? E aqui nós temos uma listagem lá no Canadá com a suposta margem de lucro, os supostos preços dos processadores, onde o 14900KF aumentaria 5% em relação ao 13900KF, e os outros, o i7 e o i5, teriam 2, 4, 7, e o caso do 13600K para o 14600KF, 0% de aumento de preço. São CPUs refresh. É esperado que talvez tenha algum tipo de aumento de preço, a não ser que a AMD venha com alguma contrapartida diferenciada. Pessoal, muito obrigado por mais um sábado aqui comigo, um resumão muito grande, com muitas notícias. Desejo para vocês um ótimo final de semana, um bom descanso para todos. Semana que vem voltamos com mais vídeos. Essa semana teve poucos vídeos no canal, mas semana que vem estamos voltando ativa. Grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.